Estamos de volta. O assunto de hoje é espaço pet em condomínios. Se você perdeu o primeiro bloco, volte e assista, que tem informações importantes. Não deixe de se inscrever no nosso canal, na Conde TV, e fique sempre antenado. Betina, começar com você. Não são só flores, né? A gente falou do lado bom da coisa, acho que para quem tem animal é super válido, mas temos problemas, né? E eu brinquei aqui no final do primeiro bloco que muitas vezes nós, donos de animais, não tratamos eles são animais, mas nós somos pais às vezes e tratamos alguns até um pouco exagerado, e aí começa algum tipo de conflito. Queria saber os conflitos que existem e como você, no caso sendo a síndica, como que você lida com esses problemas? Olha, graças a Deus nunca tive nenhum problema mais grave em relação ao espaço pet. Já teve questão de cachorro morder outro cachorro, o cachorro morder o morador, que foi resolvido de uma maneira até que tranquila, né, diante da situação. Às vezes com a mediação do síndico, numa das situações, o morador levou uma multa porque ele soltou o cachorro antes, né, de entrar no espaço pet, e o cachorro atacou o morador do lado de fora, inclusive. Ele estava duplamente errado, porque mesmo se o cachorro não é amigável, dentro ele tem que ficar com a coleira, né? E muitas vezes a gente tem que exigir que use a focinheira se ele não for sociável o suficiente, como o regulamento prevê, né? Que mesmo ele não estando nas 5 raças que não são, que é obrigatório a focinheira, e não sendo sociável, você pode exigir que o cachorro use. No outro caso, de um cachorro atacar o outro, não foi tão amigável assim, mas as partes se entenderam, realmente o cachorro ficou bem debilitado, um culpou o outro, que, enfim, um era bonzinho, o outro também era, mas, enfim, não sei como que aconteceu. Mas conseguiram se entender. Conseguiram se entender, no final das contas, um pagou a conta do outro, do hospital, não teve jeito, né, o cachorro ficou bem machucadinho. E já teve histórico no condomínio que eu assumi depois de giardia, ele ficou empesteado de giardia por conta dos moradores não recolherem as fezes, não ter a limpeza adequada. Na época teve que se interditar, eu não era síndica ainda, mas teve que se interditar o espaço, aí mudaram para um outro espaço provisoriamente para poder tratar esse jardim. Porque é uma questão que tem que solicitar, né, a carteirinha de vacinação dos cachorros, fiscalizar, apesar de que isso é responsabilidade do morador, ter o seu cachorro em dia para poder utilizar o espaço. A gente sempre conta com o bom senso, mas se precisar o síndico também tem que pedir a carteirinha em casos como esse também. E como, já aproveitando aqui, como supervisionar para que as pessoas recolham as fezes, ou como conscientizar, como que... A gente coloca plaquinhas, né, de orientação, que as pessoas, é difícil as pessoas lerem às vezes as plaquinhas, né, hoje a leitura dinâmica com celular, a gente manda e-mail, as pessoas não leem, não se informam muito bem. Quando tem a denúncia, cheguei lá, estava com cocô, a gente tem que olhar nas câmeras para ver, tem que notificar, multar. É um trabalho bem chatinho de fazer, porque deveria ser... Pro espaço, né? Sempre. Inicialmente você fica pensando, mas as pessoas recolhem. Depois, quando você coloca em prática, não, as pessoas não recolhem. Sempre tem uma desculpa, porque estava escuro, eu não vi. Enfim, mas você está ali com o seu cachorro e você está vendo o que ele faz, né? Você tem que ser responsável. Então, infelizmente, o ser humano ainda só aprende quando notifica, quando mexe no bolso. Então, é um trabalho diário que tem que ser feito mesmo. Perfeito. Mas não tem como deixar uma pessoa lá de bedel fiscalizando. Fica muito caro. Mauro, os problemas, o que você conta pra gente aí? Eu acho que o maior problema é esse da higiene. A falta de responsabilidade dos condôminos. Muitos deles, às vezes, quando você vai checar numa câmera, que eu já acho complicado você ter que gastar dinheiro para instalar uma câmera para ficar atrás de fezes de cachorro. E nem o sempre tempo, né, para olhar as câmeras. Lembrando que o problema não é o animal de 4 patas nesse caso. Exatamente. E aí é engraçado que muitas vezes você vai... Quando você consegue identificar, você percebe que o morador estava, por exemplo, olhando o celular enquanto o cachorro estava solto. Que o morador soltou o cachorro e ficou conversando com o vizinho do lado de fora do pet. Então, que ele não está prestando atenção no que o cachorro dele está fazendo, então ele não sabe onde ele fez para ir lá e recolher. Esse é um grande problema. E fora isso, a necessidade de você estar o tempo todo fazendo higiene do local também por conta de carrapatos e pulgas, porque a culpa vai ser do síndico. Se o teu cachorro vier com carrapato, ele não pegou do cachorro do vizinho, ele pegou porque o síndico não fez o tratamento. Tudo é culpa do síndico. Tudo é culpa do síndico, né?
Então, tem que estar muito atento com esse tipo de coisa, com higiene, a fiscalização e orientação. Disponibilizar saquinho, lixeira, muitas placas espalhadas e tudo mais. E como que a limpeza do local, como que ela é feita para evitar esse tipo de ocorrência? Geralmente tem alguns produtos que você pode passar que não afetam o jardim e que são o antipulga e anticarrapato. E a gente também costuma recomendar também aos condôminos que, além de manter a vacinação, que sempre apliquem também esses produtos antipulga e anticarrapato nos seus pets, para evitar com que eles peguem e que eles transmitam para outros também. Limpeza e manutenção é o papel do síndico nesse caso, Betina? Na verdade, eu tentei implantar no condomínio, mas sem ser obrigatório, sem estar no regulamento, uma ação que alguns condomínios adotam, que acho que os menores conseguem manter, né, que é o próprio morador descer com uma garrafinha com um pouquinho de detergente e quando o animal fizer, porque na verdade num deles é o piso drenante, um fundo de grama que tem que ter irrigação para molhar o tempo todo para manter aquela grama, porque a urina do cachorro ela acaba danificando o jardim, não tem remédio para isso, né? Você falou, tentei porque nós não estamos no Japão, é isso? Eles não fazem. Né? Se já é difícil muitas vezes eles recolherem, quanto mais... Exatamente, levar uma garrafinha, até pensei, o condomínio disponibilizar, eu falei a primeira, mas daí vai virar a obrigação do condomínio ter sempre as garrafinhas ali, então vira e mexe tem que fazer uma geral com uma VAP, com pouca pressão, um pouco de sabão, esfregar, porque o cheiro vem, né, fica forte, né, essa época de seca fica bastante complicado fazer a manutenção nesse sentido, a época do verão é mais fácil porque a chuva ajuda bastante, né, a lavar, mas tem que ficar sempre atento mesmo, porque a urina é muito forte, o cheiro é muito forte, às vezes atrai moscas, também atrai outros bichos, enfim, tem que ficar sempre muito atento. E como lidar, Mauro, com os antes, né? Tem gente que não gosta de cachorro, e não sei se já teve isso no caso de vocês, mas tem gente que não gosta, tem gente que acha que vai atrair doença, tem o outro lado da história. Você teve que lidar com esse tipo de problema nos condomínios que você realizou? Não tive muita dificuldade, Ricardo, até porque como hoje em dia os condomínios são entregues com espaço pet, boa parte deles, a pessoa já compra sabendo que tem espaço pet. Mas digo no caso de criar. No caso da criação, sim, aí você tem aquele pessoal que reclama e tudo mais, mas aí a gente bota o regulamento, a ata da Assembleia debaixo do braço e fala assim, mas são vocês que estão permitindo. A maioria permitiu, é assim que vai ser, entendeu? É o desejo dos condôminos, o pessoal tem que entender que na democracia nem sempre vence a minha opinião, e sim a opinião da maioria. E é isso que tem que ser respeitado em condomínios também. Já teve, Betina, pessoas muito contrárias que te trouxeram problemas? Ou não, geralmente não. Geralmente quem traz problema é o próprio, não é o quatro patas, é o dono dele, né? De entrar no elevador sem deixar justa a coleira, o cachorro vem, cheira, lambe outro morador que não gosta, reclama. Mas no final tudo é sempre acertado, assim, né? Mas é justamente, o condomínio tem que estar a cara dos moradores dentro do possível, né? Eu sempre falo isso. E no caso de ter hoje a comunidade dos cães em condomínios é bastante grande, a gente tem que aderir a essa realidade, né? Não tem muita saída. Eu acho que a maioria dos problemas realmente vem dos donos dos próprios animais. Não, com certeza. Não cuidam do espaço do que dos antes. Os antes é mais fácil de você lidar nesse caso do que... Porque são só quando encontra, em elevador, em garagem, então... Né? Porque o que é antes não vai lá no espaço quatro patas para geralmente é um pouco afastado. Para integrar com os outros moradores. O de vocês funciona 24 horas? 24 horas. 24 horas. Tá. Para a gente entrar na reta final aqui, o saldo de criar, vamos falar da criação, vocês têm experiência de criar um espaço pet. Ele é positivo ou vocês arrumaram sarna para se coçar, fazendo um trocadilho? Eu acho que ele é positivo, Ricardo, porque além de você dar segurança para o condômino, dele não precisar sair a altas horas da noite para passear e tudo mais, você também tem uma valorização patrimonial. Quer queira, quer não, isso acaba, olha, no condomínio, no apartamento que eu estou para vender, coloquei para vender, pode cachorro andar aqui dentro. Então acaba liberando algumas coisas e facilita a venda do imóvel. Mais voltado para a parte de segurança também, né? Sim, porque tem muita gente que, sei lá, tem uma criança não, um adolescente que passeia com um cachorro, ou o marido está trabalhando, viajando, a mulher passeia, ele tem medo, então não precisa sair, acho que é mais um ponto de segurança e de conforto, né? Sim, você tem muito, assim, do cachorro ser o companheiro da avó,
da gente, do pessoal de terceira idade. Sim. Então, para esse pessoal, acho fundamental também você ter um espaço pet dentro do condomínio. Então, eu acho que os problemas não são poucos, mas os benefícios superam. Ônus ou bônus? O ônus, eu acho que qualquer liberação que você faz, você dá a mão, o povo quer o braço, né? Então, essa é a dificuldade, porque daí você libera, né? Num dos casos tem um cercado, aí só pode soltar o cachorro lá fora. Mas daí o morador vem e solta, só pode soltar lá dentro. Daí o morador vem e solta lá fora, aí acontece um acidente. Ou o cachorro sai correndo pela área comum, você não tem o controle sobre ele, né? Então, isso às vezes é complicado, porque... é como se o morador não soubesse aproveitar a liberdade quando a gente dá. Você pode ficar com o seu cachorro lá, e aí ele quer outros lugares também. Ah, mas por que eu não posso aqui? Aí sai na garagem e solta o cachorro na garagem, porque é perigoso para o seu cachorro, justamente, por isso você não pode soltar. Então, esse relacionamento, esse diálogo em relação ao cachorro nas outras áreas, às vezes... pode ser o ônus da história, de tentar regrar que as regras são lá para dentro, não estão valendo para os outros lugares também. Perfeito. Vou chamar um quadro que é o Aplicando Advertência. A advertência hoje vai para você, morador de condomínio, que tem ou que não tem um pet. Nós temos que aprender a conviver, a respeitar. Tanto quem tem um pet precisa entender que existem pessoas que não gostam, principalmente de cachorros, que têm medo de cachorro. Nós temos que aprender a seguir as regras, a andar com ele na coleira. Caso tenha uma pessoa no elevador, perguntar se pode entrar no elevador, se a pessoa não tem medo. Isso é respeito, não precisa estar na regra do condomínio. E o contrário também é verdadeiro. Quem não gosta de pet, quem tem medo de cachorro, por exemplo, tem que entender que tem pessoas que amam os cachorros, tem pessoas que tratam como filhos e tem que saber respeitar o espaço deles. Então, o que vale, a dica que fica para todos é a questão de respeito. Tem que respeitar a opinião alheia, tem que respeitar como as pessoas convivem e todo mundo consegue viver harmonicamente. Pessoal, muito obrigado. Foi muito rica a participação. Mauro, segunda vez no programa. Segunda vez. A porta está aberta para você. Muito obrigado. Te espero em breve. Muito obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição. Quando precisar, estou por aí. Obrigado você. Betina, uma ótima estreia. Estava à Obrigada. vontade, a porta também está sempre aberta para você. Obrigada pelo convite. E para você que está em casa, semana que vem, mais um programa com informações importantes para a gestão do seu condomínio ou da carteira de condomínios que você administra. Até semana que vem.